Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360 da quinta temporada do IBRAcast, o tema de hoje é Soluções Alternativas de Conflitos. E o nosso convidado é Diego Falec, especialista em desenho de sistemas de resolução de disputas, com atuação em casos nacionais e internacionais de destaque. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Harvard Law School e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua carreira como advogado na área de contencioso civil, foi secretário interino e chefe de gabinete da antiga Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, foi presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, membro do Conselho Nacional de Seguros Privados do Ministério da Fazenda, membro do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Privada Aberta e Capitalização do Ministério da Fazenda, entre 2007 e 2011, e em 2011 fundou o escritório Falec Associados. Bom, quanta coisa! Bem-vindo, Diego, uma honra tê-lo aqui conosco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo e tenho certeza que a gente vai ter um debate de altíssimo nível hoje. Eu sou a Flávia Chiquito, sou diretora de Relações Institucionais do IBRAC. Estou acompanhada dos meus amigos Pedro Paulo Cristófaro, conselheiro do IBRAC, e Paulo Casagrande, que é, junto comigo, responsável pelo IBRAC 360. Vamos nessa. Bem-vindos todos. Obrigado, Flávia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Também é um prazer aqui, o convite da Flávia e do Paulo para participar dessa entrevista aqui com o Diego, que certamente vai ser muito interessante. Certamente, vai ser um prazer conversar com o Diego. A gente se conheceu como contemporâneos lá na saudosa Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, então vai ser um tremendo prazer conversar com ele hoje aqui sobre um tema que claramente, desde sempre, o apaixonou, que é métodos alternativos de resolução de disputas, desenho de sistemas para isso. Então, acho que eu posso começar com a primeira pergunta. Diego, a gente puxou do site do seu escritório que você se define como um especialista em desenho de sistemas de resolução de disputas. Acho que seria legal, como uma introdução aqui para a nossa conversa, que você comentasse um pouco o que são esses sistemas, como eles se relacionam aos meios alternativos de solução de conflitos e qual é o papel de pessoas como você, de um designer desse tipo de arranjo. Ademais, como alguém que, de alguma maneira, acompanhou alguns dos seus primeiros passos nessa trajetória, né, quando trabalhamos juntos lá na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, poderia contar para a gente um pouco como foi a sua passagem pelo governo federal e como essa passagem influenciou a sua experiência com esse tema tão interessante? Obrigado, Paulo. Bom, começando do começo, né? O que é o desenho de sistemas de resolução de disputas? Ele é um campo do conhecimento em que estuda a organização de procedimentos, processos, vamos dizer assim, recursos humanos, não recursos processuais de embargos, recursos humanos, recursos, enfim, materiais para você criar um sistema de gerenciamento, prevenção e resolução de disputas. Todo o ambiente, vamos dizer assim, amplamente considerado, tem uma forma pela qual as disputas são resolvidas. A ideia, quando você desenha um sistema, a palavra desenho vem de intencionalidade, né? De uma forma deliberada, intencional, você diagnostica, vamos dizer assim, como esses conflitos são resolvidos naquele ambiente, naquele contexto,
e a partir daí você constrói processos melhores, né? Então, um exemplo clássico na questão, já entrando um pouco, né, na nossa atuação na Secretaria de Direito Econômico, na época que a gente estava lá, a gente teve aquele acidente da TAM, né? E como que era o sistema para você, uma vítima de uma família, ser indenizada? Ou ela negociava diretamente com a empresa, ou ela ia para o tribunal. Como tinha muita raiva, emoção, expectativas, essas negociações são muito difíceis, 80% dos casos acabam no tribunal. Então, na época, né, a gente pensou, poxa, precisamos fazer algo diferente, algo melhor. Precisamos criar uma estratégia confiável, legítima, que faça com que essa desconfiança, essa raiva, que saiba lidar com a emoção das pessoas, que faça com que essa causa vamos dizer assim, das rupturas nessas negociações fossem minimizadas. Então, a gente resolveu criar uma câmara de indenização com transparência, com critérios objetivos que valem para todo mundo, com tratamento humano, uso de mediação. Então, a partir daí, a gente desenhou um outro sistema para lidar melhor com aquela situação. Então, acho que eu acabei respondendo tudo de uma vez só, Paulo. Se faltou alguma coisa, me avisa. Talvez valesse complementar, Diego, pelo menos de alguém que não está envolvido nesse tipo de discussão, que sistemas alternativos de solução de disputas é um campo, acho que hoje no Brasil, relativamente amplo. E esse tipo de sistema parece ser uma aplicação específica dessas várias meios alternativos de solução de disputas, alternativos ao Poder Judiciário, né, que é o standard de resolução de conflitos nos países ocidentais, pelo menos. Então, talvez valesse um pouco, para a gente entender um pouco melhor de alguém como eu, que não está envolvido no dia a dia desse tipo de discussão, ou melhor dizendo, no que esses sistemas se diferenciam de outros mecanismos, de outras maneiras, de outros métodos de solução alternativa de disputa. Então, só para contextualizar, né? Quando você fala, por exemplo, de negociação, mediação, arbitragem, conciliação, você está falando de processos ou mecanismos processuais, né? Então, os mecanismos processuais, eles são como ingredientes para você desenhar. Então, um pouco de uma crítica, né? Vou resolver os problemas com mediação, né? O coitado da mediação. A mediação, ela fora de um contexto, ela não pode fazer muito. Então, se você, por exemplo, como teve no caso do acidente do Flamengo, do Ninho do Urubu, fizeram uma mediação para tentar fazer a indenização das vítimas. Mas as vítimas chegavam lá com raiva, expectativa alta, o clube não conhecia a situação das vítimas, não tinha nenhuma informação, não conseguia ali naquele momento entender, calcular. Então, a mediação isolada, os mecanismos isolados, eles podem fazer pouco. Se você coloca isso dentro de um contexto, de um sistema, então, como, por exemplo, outros programas de indenização, como TAM, Air France, Brumadinho, Maceió, em Braskem, você tem primeiro uma conversa com as famílias, né, com facilitadores, com muita empatia, para entender a situação delas, para explicar como funciona o programa de indenização, para reunir as informações, para daí você fazer um cálculo, uma estimativa. Às vezes você tem, em alguns programas, você vai ter uma vistoria prévia dos imóveis, que você cria todo um fluxo e um sistema para o dia que você senta com a família para fazer uma proposta de indenização, você já tem muito mais chances de fazer um acordo do que jogar. Então, o mecanismo processual em si, ele é um ingrediente, ele não é a bala de prata. E acho que nós advogados aqui, estudamos muito, né, arbitragem, mediação, conciliação, até negociação, quando, na verdade, a gente, que é a minha proposta, a minha tese, até o meu livro, né, a gente deveria estudar melhor como organizar essas estratégias, esses processos. E só para dar eu estou falando muito de indenização, mas esse desenho de um sistema, ele vem
de diversas maneiras. Vamos pegar, por exemplo, um case interessante, foi do eBay, que gerou para todos os marketplaces, né, uma solução. O eBay, ele preocupado aí com a briga, é uma plataforma, né, de compra e venda de consumidores. Eles perceberam que vendedores e compradores brigando era ruim para o negócio deles. Eles resolveram criar um sistema em que vendedores e compradores pudessem se comunicar de uma maneira positiva dentro da plataforma e resolver os seus conflitos de uma maneira facilitada. E aí eles diagnosticavam, eles formatavam a linguagem, diagnosticavam que a linguagem usada causava rupturas, então eles fizeram todo um sistema mais favorável. Durante um certo período eles usavam mediação, só que a mediação ficou muito cara. Em 2003 eles abandonaram a mediação. Então, o mecanismo não era só a mediação, era você facilitar essa conversa, organizar qual tipo de conflito, que tipo de informação um lado precisa saber do outro. E o programa deles é um grande sucesso. E aí você vê, hoje no Brasil a gente tem o Mercado Livre, tem um programa. Todas as plataformas, de alguma maneira, desenvolveram um sistema de resolver conflitos, né? Você tem, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu duvido que vocês não vão me perguntar nada. Eu fui contratado pelo CAD via PNUD para olhar como que os casos que estão em litígio podem ser resolvidos de uma maneira consensual. Então, você tem uma maneira como esses casos se lida com esses casos hoje. A ideia é você repensar esse processo, redesenhar, criar novas portas, novas alternativas, em que crie parâmetros e critérios para que seja possível negociar ou entender o que pode ser negociado nos casos litigados. Então, você está fazendo um trabalho de um desenho, né? E a atuação desse profissional, né, do designer de sistema de disputa, é um nome chique, né? É você entender, é você olhar, você diagnosticar, é você conversar com os atores, é você entender como os canais funcionam, como que o sistema hoje é utilizado, por quê, o que é bom, o que é ruim, o que tem que ser mantido, e a partir daí construir aí em consensos, né, com as partes interessadas afetadas as soluções que possam ser aceitas em termos de processo, né, de como esse problema vai ser resolvido. Bom, Diego, eu não sei se você vai se lembrar de uma pergunta que eu te fiz certa vez sobre se o acordo é sempre preferível a um litígio. Naquela ocasião, você respondeu que não. Eu gostaria de te ouvir novamente sobre essa questão e também em quais situações você acredita que os acordos não são a melhor solução, principalmente quando o tema em torno do acordo envolver uma política pública. E aí, né, falando em acordo, a palavra acordo ela é um termo muito amplo, mas eu vou fazer aqui algumas digressões aqui para eu chegar na pergunta mais focada que eu quero, que é nesse sentido, né? A palavra acordo é ampla, mas eu te pergunto isso porque quando os termos de compromisso, de cessação, os TCCs, eles foram introduzidos na legislação concorrencial brasileira para casos de cartel, lá em 2007, meados de 2007... muito se discutiu sobre a importância desses acordos e muitos especialistas no tema diziam, sobretudo aconselhando seus clientes, que os acordos deveriam ser sempre preferíveis à continuidade das investigações. E, de fato, um número crescente de TCCs foram celebrados desde então. Porém, alguns desses acordos acabaram sendo anulados pelo Tribunal do CAD e os processos arquivados, né? Sem condenação dos representados, muitos deles incluídos no polo passivo por conta desses TCCs celebrados. Então, nesse caso, há uma questão jurídica importante à medida que tais acordos refletem diretamente em terceiros, nesse caso, diretamente nos representados, os quais sofrem consequências relevantes com os efeitos desse tipo de investigação, consequências essas difíceis de serem quantificadas, muito embora os terceiros prejudicados possam se valer de outras medidas judiciais para ressarcimento de danos, por exemplo. Claro que a decisão da empresa, né, da pessoa física ou jurídica que celebrou esse acordo,
o qual foi posteriormente anulado pelo CAD, no caso, levou em conta variáveis envolvendo seus próprios interesses no momento de sua celebração. Ou seja, encerrar uma investigação era a melhor escolha disponível para aquela pessoa naquele momento. Assim como para a autoridade judicante, nesse caso o CAD, que é a signatária do acordo, que também entendeu ser a melhor escolha firmar o acordo. Entretanto, tal escolha, como mencionado, surtiu efeitos indesejados perante terceiros. E aí, diante de todo esse contexto que eu coloco, eu queria te ouvir um pouco, saber sua opinião para um acordo sem sucesso como desse exemplo. Né? Qual é a sua opinião? E a importância de uma política pública de combate a cartéis, se essa política, a importância dessa política suplanta um TCC inadequado, nesse caso um acordo inadequado. Uhum. Não, acho que você colocou vários pontos aí bem importantes, né, e bem interessantes, né? Eu acho assim, óbvio, né? Tem questões. Primeira questão, quando você não deve fazer um acordo. Eu acho que quando você tem questões de interesse público, de direito público, você não vai fazer um acordo sobre uma política de discriminação, um ato de discriminação racial, por exemplo. Né? Você não tem muito como fazer um acordo vamos supor, se alguma instituição coloca uma regra, um tema que não dá para negociar, que é uma política pública, viola uma questão muito grande, não tem como negociar. Eu lembro que teve um debate uma vez sobre, acho que remuneração de juízes, alguma coisa que o STF quis colocar uma mesa de mediação para mediar se aquilo furava o teto ou não furava. Não tem mediação nisso, né? Você tem que ver se fura ou não fura, né? Então tem temas que não dá para você mediar, questões duras, né? Aí tem duas perguntas, assim, acho que uma é quando você não deve fazer um acordo, quando a sua alternativa é melhor do que o seu acordo. Quando você vai para, que é o tal do BATNA, né? Quando você vai para uma mesa de negociação, se tudo somado e considerado, e o que está na mesa de negociação é pior do que o que você tem fora, você tem que fazer essa conta e aí você não deve fazer um acordo. Se o que está dentro custa mais do que está fora, racionalmente você não deveria fazer essa conta. Quando você coloca essa questão dos TCCs, você normalmente a companhia ou até a autoridade tem que fazer uma conta se vale a pena para ele fazer o acordo ou não. Eu acho que do lado da autoridade, o que a autoridade quer? A autoridade quer cessar a conduta, quer construir um caso, uma investigação forte, então ela precisa de evidência. Se já teve uma leniência, às vezes você precisa da evidência que corrobora, né? Ou coisas novas que não apareceram Então, quando existe uma informação, você está trocando no caso, né, um benefício aí de um desconto numa multa, de um encerramento do caso, você está trocando isso por informação para você construir o caso. Toda a racional da autoridade antitrust é a dificuldade de você entrar, quebrar o núcleo de segredo das condutas. A autoridade não deve fazer o acordo se ela já tinha aquela informação, né, se aquilo não é relevante, não é importante, e aí você tem que antecipar o que seria a multa, né, e aí você poderia entrar numa análise, porque você tem esse aspecto, né, da construção do caso e o aspecto da penalidade. Talvez o custo para o poder público de investigar, processar, para multar, e se você conseguir reduzir esse custo, dar um desconto na multa, também a parte pecuniária poderia fazer sentido, né? Então, com base se não houvesse o acordo, o que você cobraria, quanto você gastaria, e aí acho que as autoridades no mundo inteiro, a antitrust tem recursos escassos, né? Então, se ela fica gastando muita vela com um caso, deixando de investigar outros, essa conta não é só
naquele caso individual, mas você também tem que ver um pouco na política. Vale a pena, às vezes, você dar um desconto numa multa, resolver um caso por causa da sua escassez de recursos humanos, né, para investigar. Então, isso é a conta do lado da autoridade. A conta do lado da empresa também assim, eu vou fazer esse recurso, eu vou fazer esse acordo, eu vou me expor com terceiros, eu tenho riscos, né? A gente brinca aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Eu tenho riscos, que vai acontecer? Vão anular, tem outras autoridades envolvidas, enfim, o desgaste que eu vou ter de PR, ou vou matar esse caso. Tem que fazer uma conta do que... E aí, você faz uma árvore de decisão, traz para valor esperado, né, quantifica todas as variáveis e aí você decide. Eu acho que no caso desse TCC que foi anulado, e aí tem toda e aí você tem critérios de avaliação de bons resultados em negociação, tal, tem muita coisa escrita. Um dos critérios que, assim, você tem que ver se a sua decisão foi boa de acordo com a decisão que você tomou, com a informação que você tinha na época. Então, é o que você já falou, né? Talvez naquela hora, fazer aquele TCC fazia todo sentido com a informação que se tinha naquela época, né? E depois você veio a ter uma lição aprendida que a gente não tinha. Talvez num próximo caso tem mais informação para você tomar uma decisão se vale ou não vale. Por isso que o comportamento do tribunal, as decisões, o comportamento da autoridade, né, tem que ser consistente. Acho que, né, Paulo, a gente, na nossa gestão ali na SDE, a gente tinha uma obsessão em criar confiança com o mercado, assim, ser muito consistente, ser confiável. Quando a gente errar é humano, mas correr atrás de resolver um erro, mas acho que essas instabilidades, às vezes, né, que o poder público às vezes faz, criar uma insegurança e tem um efeito, né? A gente enxerga os efeitos. O poder público, o Ministério Público, todas as autoridades também, não é só o mercado que tem que ser confiável, né? Acho que as autoridades públicas também têm que ter para que essa conta aí feche. Bom, Diego, primeiro, mais uma vez agradecer Flávio e Paulo pelo convite, porque é muito bom participar desse Ibracast. Eu acho especialmente com você, Diego, que tem uma visão, me parece, muito interessante das soluções de conflitos, porque no fundo as empresas, os participantes do mercado, eles não querem o conflito, eles querem uma solução para o conflito, e você, assim, traz uma abordagem nova de uma busca de solução para o conflito, com todas as ferramentas que existem para isso. Eu achei isso interessantíssimo, acho o seu livro muito interessante mesmo. E no seu livro, né, no seu manual de design, sistema de disputa, você mostra muito bem a necessidade de adequar as múltiplas ferramentas que existem para a solução das disputas às necessidades específicas das partes, do conflito, dos interesses que estão em jogo naquele momento. E, trazendo aqui para a nossa praia do direito da concorrência, eu fiquei pensando nessas ferramentas em certas negociações que não são necessariamente conflituosas, né? Porque não há propriamente uma disputa entre o CAD e alguém que apresentou um ato de concentração. Mas há uma necessidade, muitas vezes, de negociação, e essa é, normalmente, a melhor saída para solucionar, vamos dizer, concentrações complicadas, né? Melhor do que uma decisão unilateral, embora o CAD tenha sempre aquela espada de que ele pode decidir, mas a negociação, o ACC é alguma coisa muito importante. E aí eu lhe pergunto, quer dizer, em que medida esse design de solução de disputas, ou de conflitos, ou de divergências, eles seriam eficazes e podem ser eficazes em negociações de ACCs. E se você entende que esses mecanismos podem e devem, talvez, ser usados pelo CAD, e ainda que adequações seriam necessárias no caso da negociação particulares e CAD, tendo em vista, primeiro, o interesse público,
as questões complexas sobre a defesa da concorrência e, sobretudo, a assimetria que existe entre uma parte das partes de negociação, porque uma tem uma espada, né? Uma, no fundo, ao final da negociação, ela decide, e a outra, se não houver negociação, se submete. Em que medida você acha que se pode adequar esses mecanismos de solução de disputas e de negociações para ACCs, especificamente? Uhum. De novo, né, essa ideia de você desenhar um processo, ela vai desde uma negociação bilateral até uma tragédia. Eu acho que numa conversa com o CAD, num caso específico, você negociar o processo de negociação é muito interessante. Então você vai dizer, pô, vamos lá, a gente vai olhar essa situação. O que a gente precisa? A gente precisa fazer um fact-finding? Como que vai ser isso? A gente precisa... Eu acho que esse tipo de negociação de ACC pode ter muita complexidade. Eu tenho uma impressão muito forte, até, e aí entrevistando bastante gente no contexto daquele projeto com o PNUD, inclusive o pessoal da BIAC, da OCDE, um braço, né, mais voltado para o business e também mais norte-americano, né, pelo menos as pessoas que a gente conversou, e eles disseram que a mediação é uma ferramenta muito interessante para esse tipo de situação, porque existe uma assimetria de poder e uma assimetria de informação. Existe uma desconfiança muito grande, existe um receio de revelar algo e um mediador, ele consegue criar uma ambiência, ele consegue fazer com que a informação seja trazida no momento certo, na hora certa, dando conforto para todo mundo, oficialmente, né? E ele ajuda a costurar essa troca de informação e a exploração de opções, né? Que as partes, dentro dessa desconfiança público-privada, têm muita dificuldade de fazer sozinha. Então, especificamente para esse tipo de negociação, eu acho que a mediação é muito, muito útil. Aí a gente, né, no projeto propusemos mediação, né? Eu acho que e parece que já até houve precedentes de mediação, né, do uso de mediador para ACCs. Então não é uma novidade, o caso não é tão público, mas isso já existe, esse precedente. A questão é como você organiza isso, como você regula isso, né? A gente tem uma proposta de usar mais ou menos o que está sendo feito com arbitragem, né? Você usar câmaras, câmaras de mercado, né? Às vezes você forçar isso por uma câmara pública, pode até usar uma câmara pública, a CECAF, mas você tem que dar a opção das partes chegarem, tanto pública quanto privada. A arbitragem está provando que os árbitros privados não são enviesados para o privado, as decisões estão sendo inclusive mais pró-público, não existe esse viés, né? Então a gente propôs usar a mediação da mesma maneira que se usa a arbitragem, a mediação muito menos problemática, porque ninguém vai decidir nada, só vai facilitar a conversa. O ponto do desequilíbrio de poder, ele é um dado, mas existe uma negociação dentro o pássaro na gaiola, né? Ele se movimenta dentro daquele espaço. Existe essa negociação aí desse movimento do pássaro na gaiola. Existe bastante espaço, eu acho, que para você negociar dentro dos limites que existem, e eu acho que você tem vários, tem um artigo que eu adoro que chama When David Meets Goliath, né? Quando Davi encontra o Golias, e ele fala bastante sobre diferenças de poder, né? Desequilíbrios de poder. Você tem um espaço muito grande aí de negociação necessário, e dá para criar valor para os dois lados mesmo dentro dessa moldura. E agora uma outra perspectiva totalmente diferente aqui. E aí, quando a gente está falando de conflitos entre concorrentes nas suas relações bilaterais, ou entre concorrentes e seus fornecedores, enfim,
que cuidados deve ter o mediador, o árbitro, ou mesmo o designer da solução do conflito, para que a solução do conflito não resulte em uma restrição à concorrência? Quer dizer, que tipo o mediador, o árbitro, o designer deve levar em conta os possíveis efeitos sobre o mercado da solução daquele conflito? Porque sempre há um risco, né, desse efeito negativo. E como deve ser a postura do designer, do mediador, do árbitro, a respeito desse problema? É uma excelente pergunta, assim, Pedro, que leva até para uma reflexão, né? Tem uma reflexão que eu tenho, porque na minha carreira eu tenho uma forte passagem aí no dia da concorrência, né, da competitividade, do não acordo, né? O acordo é ruim porque é ilegal. Na verdade, ele é tão bom que ele é ilegal, né? E num outro espectro, o acordo é a coisa... temos que evitar litígio, fazer paz, criar valor, fazer negócios. Então, eu acho que você vê que nem tudo, né, na vida, tudo no extremo faz mal, né? Então, acho que você tem tem acordo é bom, criar valor é bom, mas quando você prejudica terceiros, aí você entra na questão da coisa, não é legal. Eu, como mediador, já na minha batuta, eu já vi algumas mediações que as conversas poderiam, sim, levar para arranjos anticoncorrenciais. Mas isso não aconteceu, e eu não vou nem dizer que não foi por minha causa, não fui eu que tive que dizer, não, isso aqui não pode... Todo mundo tinha muita noção, né? Então, por duas oportunidades eu vi assim, o acordo aqui seria quase um cartel, né? Uma coisa que não seria bacana. E as partes muito cuidadosas. Me leva a reflexões, mas e se acontecesse, né? Será que aí seria confidencial, não seria confidencial? O que o mediador tem que fazer? Acho que existe uma série de debates aí não explorados ainda, se uma mediação acaba servindo como cobertura para algo anticoncorrencial. Acho que a confidencialidade deveria ser relativizada. Mas é uma questão. Eu acho que, enfim, o que você não pode fazer fora de uma mediação, você não pode fazer numa mediação. E eu acho que tanto árbitros como juízes também têm que estar sensíveis, né, ao aspecto concorrencial da sua decisão. Às vezes vai tirar um player de mercado mais amplo, né? Eu acho que os árbitros têm que ter bastante, tem que ser bastante ciosos aí do aspecto concorrencial nas suas decisões. Bacana, Diego. Agora eu acho que você já mencionou que atuou como consultor do CAD num projeto do PNUD, né, para ajudar o CAD na avaliação de métodos adequados para autocomposição e solução consensual de litígios. Eu acho que a gente tocou em alguns momentos aqui sobre um aspecto que nessa pergunta eu gostaria que você enfrentasse ela mais de frente, que é o seguinte: a gente está tratando de solução de acordos para, no contexto em particular, envolvendo a atuação do CAD, de instrumentos consensuais na implementação de uma política, no caso a política de defesa da concorrência, que é uma política pública que lida primordialmente com interesses difusos e coletivos. E, pelo menos intuitivamente, são mais difíceis de serem enquadrados em arranjos consensuais de solução, por exemplo, quando comparados com direitos que são estritamente patrimoniais, por exemplo, no contexto de indenização. Como é que você vê isso? Como é que você vê a possibilidade de utilização de maneira talvez mais abrangente, mais sistemática, de métodos de autocomposição num contexto de uma política pública que lida com interesses difusos e coletivos? Excelente pergunta. Acho que é a pergunta-chave aí do desafio da consultoria, né? Por um lado,
você tem o sistema de defesa, o sistema brasileiro de defesa da concorrência, assim como todos os sistemas modernos, tem, de alguma maneira, a consensualidade como menina dos olhos, né? Que é o programa de leniência, que é a melhor maneira de você combater cartel. Então, a ideia do programa de leniência é criar todo um incentivo para quebrar o círculo de segredo e alguém ir lá e tocar o sino. Então, é um incentivo assim, o primeiro a vir ganha tudo. Então, você tem que premiar esse cara que saiu da inércia, foi lá e rompeu e ganhou todos os benefícios. E aí, todos os sistemas têm lá, o segundo não pode ganhar tudo, tem que ganhar menos, o terceiro, o quarto, cada sistema tem o seu, né? Tem os TCCs, na Comissão Europeia tem um outro sistema, mas também que vai na ordem. O que você vai fazer com aquele cara? E a consultoria toda foi sobre o litígio, né? Sobre os casos que estão litigados. Você já teve o processo administrativo, teve uma decisão, está sendo questionada no judiciário. Então, se você tem que premiar aquele cara que veio com tudo, o que você faz com aquele cara que não colaborou, brigou, questionou, foi até o fim e ainda questionou judicialmente? Você não pode dar uma... Se você der uma colher de chá para esse cara, quem que vai vir confessar? Né? Então, no benchmarking internacional que a gente fez, eu te diria que assim, pouquíssimas, e entre elas os Estados Unidos, porque tem um sistema diferente, jurisdições negociam o caso depois da decisão administrativa. A França não negocia, a Comissão Europeia não negocia, litigou, acabou. Né? Mas os Estados Unidos têm uma visão... os Estados Unidos sempre negocia. Eles são muito, muito interessante a visão pragmática deles. Na Inglaterra, eles fazem de tudo para fazer um acordo antes da decisão, mas depois da decisão eles não negociam. São muito ciosos dos recursos escassos de investigação, mas depois, nos Estados Unidos, você tem um modelo diferente, né? Porque o modelo deles é diferente, mas a lógica da racional, pragmática deles faz muito sentido. O Brasil, nós temos um volume de contencioso muito grande. A gente tem 3 mil casos. Esse número é difícil de você entender, porque cada cartel tem várias ações, mas você tem um volume muito grande de casos, recursos escassos, você tem uma crise do judiciário, um caso demora 20 anos, você tem... Então, todo aquele pragmatismo norte-americano, de alguma forma, ele de alguma maneira pode ser bem-vindo aqui. O que eu encontro como um desafio, e a gente botou mais luz nisso, e tentou criar mecanismos de que isso seja debatido e concretizado, mas sem... Nossa consultoria não deu uma resposta. Mas a nossa visão é que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você não poderia, no Brasil, dado o nosso grau de litigiosidade, nossa crise da justiça, dizer não dá para negociar. Mas você também não pode negociar coisas que vão ferir a política nacional de combate aos cartéis e o acordo de leniência, que é a menina dos olhos do programa. O que a gente acha é que existem oportunidades dentro desse estoque de contencioso que podem ser encontradas. Casos da lei antiga, que já não fazem mais sentido nenhum. Casos de atos de concentração questionados há mais de 10 anos, ou um X tempo, que já perdeu o sentido, já dá para a gente olhar para aquilo de novo. Né? O caso Nestlé Garoto é um grande exemplo, que houve um acordo depois de muito tempo. Enfim, casos de valor pequeno, irrelevantes. Enfim, a ideia é olhar o estoque e encontrar casos, por exemplo, casos que já judicializaram, mas que ainda têm processos administrativos sobre eles que estão tendo acordo. Então, por exemplo, Unimed. Você tem diversos casos semelhantes, alguns já julgados, que estão judicializados, e agora você teve acordos para resolver a situação. Pô, mas você tem o mesmo tema que está lá no judiciário, então você tem... Enfim, a nossa perspectiva é
dá para encontrar oportunidades. Você tem uma política de desconto de multas da AGU em geral, né, que pode se aplicar. O que está sendo feito em todas as outras atividades reguladas ou até na questão tributária, você pode pegar e aplicar, né, essas políticas de descontos, políticas de parcelamentos. Então, assim, a gente tentou encontrar esses espaços de acordo, preservando a política pública de combate aos cartéis. Bom, Diego, pegando ainda a carona nessa pergunta que o Paulo acabou de fazer, você trouxe aqui alguns exemplos, né, de outras jurisdições que usam ou não a autocomposição, e eu queria que você trouxesse alguns exemplos de autoridades aqui no Brasil que vêm utilizando, adotando esses métodos de autocomposição e solução consensual de litígios, se houver. Assim, uma que me chama muito a atenção como algo muito positivo é a CSEX Consenso do TCU, né? É uma câmara que foi criada, acho que o ministro Bruno Dantas tem uma forte inclinação para a consensualidade. Sempre foi um mantra, né? O agente público tem muito medo de fazer acordo por causa das responsabilizações e tal, e quando você tem um ambiente dentro do TCU em que você tem ainda a mediação, você cria um canal que tem sido muito bem visto pela comunidade aí jurídica, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa bem bacana que a gente analisou, a gente conversou com eles, né, dentro desse contexto e surgiu. Eu acho que tem alguns tipos de litígio, né, que estão sendo levados para arbitragem, em tese poderiam ser levados para mediação em mercados regulados, né, telecomunicação. Eu acho que você tem de energia também, você tem algumas iniciativas, alguns acordos, algumas coisas em casos estratégicos isolados que têm acontecido. E você tem amplamente essas políticas de descontos aí nos créditos, que tem uma evolução. Pra você ter uma ideia, a gente começou a consultoria, tinha um quadro de legislação, quando terminou já era outro. A gente já teve que refazer toda a pesquisa, porque está evoluindo muito rápido. Dá para você sentir na administração pública uma forte inclinação para a consensualidade. É um movimento que está vindo. E eu acho que um influencia o outro. Tem bastante ponto de melhoria, mas é um movimento que tá bem dinâmico. Não, legal. Bom, a gente está aqui chegando no final do nosso episódio. E eu gostaria de fazer um rápido bate-bola com você sobre alguns temas mais gerais. Tudo bem? Podemos começar? Tudo bem, podemos. Conte-nos uma lição que você aprendeu com a sua experiência como um integrante do governo. Assim, teve uma pessoa, né, que na nossa época a gente estava lá, né, da Secretaria de Direito Econômico, eu estava de 2007 a 2011, foi um momento meio de ouro, assim, a gente fazia muita coisa que nunca tinha sido feita, tal, e uma delas, a gente fez a primeira busca e apreensão coordenada internacional, né, Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente entrou nos estabelecimentos, tudo de uma vez só, uma grande investigação. Os brasileiros que estavam fazendo o cartel mundial, então a gente teve muito... E tinha um promotor do Departamento de Justiça americano, do DOJ, Mike Wood, que ele foi um mentor para mim, assim, ele me ensinou a negociar a leniência, assim, cara muito generoso, ele abriu assim todas as técnicas, estratégias, o que fazer. Para mim foi uma escola gigante, né? E a gente era muito pilhado, né? A gente estava ali, todos éramos young guns ali, todo mundo muito bem, a gente estava sempre estressado, sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas, né? E o Mike, um dia ele virou para mim e para Ana Paula Martinez, e virou e falou assim: cara, vocês têm que parar, vocês têm que
sai mais cedo hoje, anda até o parque, senta na frente do lago, respira, comemora, olha o que vocês estão fazendo, né? Cara, é maravilhoso, vocês só estão pilhados com medo do que vai acontecer, do que o Ministério Público vai fazer depois. Para e comemora, né? Que pilha que vocês estão, olha que coisa maravilha. E aquilo me chocou, assim, falou, opa, realmente, né? Isso a gente tem que pensar nisso. Isso ficou na minha cabeça. E uma coisa que me marcou muito é que o Mike, ele não devia ter 50 anos, e depois de 2 anos ele veio a falecer. Ele teve, acho que um ataque cardíaco. E aí, assim, o cara que falou para mim, respira, comemora, que deu esse conselho para mim, acabou, então, para mim aquilo, nossa, marcou muito, né? E assim, enfim, eu olho o lado positivo disso, assim, depois disso eu virei um cara que comemoro tudo. Sempre paro, comemoro tudo que dá certo. Vamos lá, vamos abrir um vinho, faço uma festa aqui com a turma. Eu acho que tem que parar um pouco sempre com a... Então, para mim, essa experiência de vida, esse dele humana, foi um dos melhores conselhos humanos assim que eu tive no governo. Nossa, é demais, Diego. Bom, a próxima pergunta. Diante da sua especialidade como mediador, é evidente que você tem uma boa comunicação, algo que é muito valioso, e aqui eu diria que uma qualidade sua, até porque você, nesse nosso episódio, mencionou bastante a importância de uma boa comunicação aí, até pelo tema que a gente está tratando, né? Então, e até porque a comunicação é a base de qualquer relação. Agora, conte-nos um defeito. Eu sou perfeccionista. Tô brincando. Eu acho assim, para um mediador, né? Como um mediador, eu acho mediador não pode ser perfeccionista, porque todo mundo tem que ceder um pouquinho. Tem que ajudar, né? Todo mundo. Tem que ajudar. Então, eu acho que é justamente esse o meu defeito, assim. Eu luto muito contra um aspecto. Eu sou muito competitivo. E acho que tudo que você estuda na teoria da negociação, você tem que equilibrar competição com cooperação, né? Você não pode. É bom você ser competitivo numa certa medida porque você pega mais para você. Mas você tem que saber o que você vai melhor cooperando, né? Então, a minha crítica, eu acho que dentro de um processo eu consigo ser bem racional e saber que cooperando vai melhor, mas eu tenho que lutar muito contra isso. Em outros ambientes, contra os meus colegas, eu sou competitivo, com conseguir casos, quando eu atuo como negociador também, bastante, eu tenho que me policiar muito, porque é uma coisa que eu tenho um pouco excessiva e todo o meu... Sabe aquela história de chegar ao sim com você mesmo, é controlar isso. Bom, agora, por fim, para a gente te conhecer um pouco fora desse ambiente profissional, conte-nos sobre um esporte que você vem praticando e que eu sei que não é nada trivial, eu não sei nem pronunciar o nome dele. Eu ia mencionar até outro, eu sei que eu te contei, mas eu vou contar que eu estou surfando, só que eu estou surfando naquelas piscinas artificiais. Que e assim, os surfistas profissionais estão dizendo que isso é uma coisa, é animal, eles estão super empolgados, que é muito, muito bom, que é uma coisa que a gente, acho que todos nós aqui, né, temos uma vida bastante carregada de estudo, trabalho, intelectual, a gente nunca teve esse tempo de ir surfar e tal, e agora com essa tecnologia, você consegue se desenvolver num esporte aí que é muito difícil, assim, em termos de ter uma vida boa para você conseguir fazer. Bom, Diego, a gente vai ter que finalizar aqui e tenho certeza que foi um episódio super produtivo, super interessante e com certeza os ouvintes vão aprender bastante também.
E vamos comemorar esse episódio, né? Com certeza, com certeza. Diego, foi um prazer falar novamente contigo, rememorar alguns aspectos aí da nossa atuação lá no Ministério da Justiça e aprender um pouco contigo desse mundo muito interessante aí dos sistemas aí de solução de conflitos. Isso, um grande prazer também estar aí com vocês. Foi muito enriquecedora essa conversa. E, como disse a Flávia, vamos comemorar. Obrigado, Flávia, Paulo, Pedro. Foi um prazer. As perguntas de vocês foram bem desafiantes, bem interessante esse bate-papo. Podem contar aí comigo sempre que vocês quiserem. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve.